do seu assento. Você já viveu momentos na sua vida em que você olha e tem a impressão que não tem mais saída? Você já viveu momentos na sua vida que você tem aquela sensação que o piso, que o chão sumiu? Você já viveu momentos na sua vida que você olha para a sua história e você diz assim: acabou, não tem mais jeito, cheguei no fundo, estou destruído? Você já viveu um momento na sua vida que você olha para a sua família e pensa: o que vai ser de mim agora? O que vai acontecer comigo? Você já viveu momentos na sua vida que você olha para frente e não vê perspectiva de vida, porque aquilo que você tanto queria acabou, foi tirado de você, foi tomado. A sua dificuldade foi tão grande que até a sua fé, que você tinha tanto prazer em dizer, começou a diminuir. A Bíblia relata da história de uma mulher chamada Esther, que estava subjugada por uma nação. Ela casa com um rei. Você conhece bem a história. Mas o que eu quero te dizer é que no momento que Esther lança um desafio de jejum de 3 dias, nem ela, nem os príncipes, nem as princesas, os sacerdotes, 3 dias sem comer, para resolver um problema insolúvel, porque havia uma sentença de morte. O povo olhou de um lado, olhou para o outro e falou: não tem mais jeito para nós, acabou, não tem como. Esther, ela depositou toda a confiança dela em Deus. Você lembra da história de Daniel? Quando Daniel foi questionado porque ele orava, e alguém querendo matar Daniel, eles seduzem o rei com a vaidade do homem. É feito um decreto, a fidelidade de Daniel continua em oração. Só que Daniel, ele é preso no próprio decreto do rei a quem ele servia, e o rei não pode mudar a sua sentença. Daniel, ele continua em oração. Os inimigos de Daniel denunciam, o próprio rei amigo tem que lançar Daniel na cova. Imagina a situação do coração desse homem chamado Daniel, sabendo que ele seria lançado, e a história diz que antes que o corpo caísse no chão, já era despedaçado pelos leões. São situações que você olha e fala: não tem mais como. Aqueles 3 jovens, os hebreus, que foram lançados na fornalha de fogo, e o fogo foi aquecido 7 vezes mais. Havia uma sentença judicial, não tinha como aqueles 3 jovens saírem. São situações que você olha e você se envolve, e você está no meio, e você não queria estar, mas está. Lembra daquela mulher, a sunamita, que o seu filho morre, e o profeta pergunta: como é que está? E ela fala: vai tudo bem. Mas ela estava com o filho morto. São situações que a gente é conduzido a elas, e a gente não sabe como administrar isso. A gente fica buscando uma resposta, a gente fica buscando tentar entender o que Deus tem na nossa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, porque Deus, ele sempre trabalha por meio de uma fé. As situações da vida vêm, e às vezes a gente não compreende. Por exemplo, quando veio a matança, eu estava estudando Mateus, quando veio a matança de Herodes em cima das crianças, eu fiquei pensando: por que Deus não mata logo esse rei chamado Herodes, gente? Porque permitiu e teve que dar em revelação para José tirar a criança do Egito, tirar a criança de Belém e levar para o Egito. E quando eu vi aquilo, Deus enviando o anjo para falar com José, para José tirar a criança, Jesus, porque sabia que o rei iria mandar matar. São situações que a gente não compreende, e acontece na nossa vida, acontece conosco também. Mas só que Deus, ele sempre escolheu trabalhar na nossa vida pela fé.
Tem situações na nossa vida que Deus ele não vai mudar de imediato, mas Ele espera que a gente coloque uma fé em ação, uma fé que vai movimentando as circunstâncias. Deixa eu te dizer algo, a sua fé, ela movimenta circunstâncias, a sua fé move o sobrenatural. Eu vou dizer mais, que a sua fé move a mão de Deus, porque Deus ele quer fazer certas coisas, mas Ele só pode fazer mediante a fé. Lembra da mulher com fluxo hemorrágico, que foi, rompeu, tocou em Jesus, Jesus falou, tua fé te salvou. A fé daquela mulher salvou a vida dela. A Bíblia nos diz que Deus, Ele se movimenta na nossa vida. Por exemplo, quando você saiu de sua casa e veio para cá, foi uma fé exposta, irmão. Você começou a ativar a sua fé. A fé, ela é algo que Deus coloca sobre nós, para a gente sair do deserto. Porque deserto, ele existe, luta, prova, elas existem, irmão, elas existem. Mas só que a nossa fé nos faz passar pela luta, pela prova, pelo deserto, vitorioso. A nossa fé nos posiciona para a gente passar por uma dificuldade, e a gente olha para trás e pensa, meu Deus, como é que eu venci isso? Eu vou te dizer, é porque você depositou a sua fé em Deus, e Deus operou. Porque Deus, embora Deus queira, só que Deus ele não trabalha em meio à incredulidade. A gente costuma dizer que Deus ele pode todas as coisas, e é verdade, mas é uma verdade não tão absoluta, porque Deus ele não pode fazer você crer, embora Ele já te deu uma medida de fé. Quem está aqui comigo? A Bíblia diz que Ele já nos deu uma medida de fé, Ele te deu. Agora você tem que exercitar essa fé e depositar toda essa confiança em Deus. A gente quer que Deus faça todas as coisas, e não é assim. Olha aqui para mim, não é assim, irmão. Por mais que alguém diga que é, não é. Deus ele não faz todas as coisas se não for com uma parceria conosco. Por isso que Deus nos manda orar. Por que Jesus falou, vai lá e cura os enfermos, se Ele podia curar? Por que Jesus falou, expulsa demônios, se Ele podia expulsar? Por que Jesus nos diz para orar, se Ele quer fazer? A Bíblia nos diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele sabe o que Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele nos diz para orar. Jesus que nos ensina uma oração, que é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do diabo, nos livra do maligno, nos livra do mal. Esse mal não é o mal subjetivo, abstrato, é o maligno mesmo, nos livra do maligno. Mas Jesus está dizendo, ore. Por que Ele quer que a gente ore? Porque Deus quer uma parceria conosco. Então quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem a prova, nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Temos que crer nele. Pastor, e o deserto, ele chegou na minha vida? Eu sei que os desertos chegou, mas a Bíblia nos diz, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não tenha medo, porque Ele, o cajado que está nas mãos dEle, vai te consolar, vai te guardar. Oh, meu irmão, o texto está dizendo, mesmo que você entre no vale da sombra da morte, mesmo que você chegue no fundo do poço, existe alguém com um cajado protetivo, existe alguém que te guarda, existe alguém que protege a sua vida. Porque o deserto ele vai chegar, mas só que nós que temos fé, quem tem fé dá glória a Deus. Foi fraco, irmão, Satanás não creu nisso não. Quem tem fé dá glória a Deus. Só que Satanás quer que você fique no deserto, patinando no deserto. Crente, ele tem que crescer e aprimorar a sua visão. Ele tem que estar buscando crescimento todos os dias. E a sua visão só vai ser afinada pela palavra. Se você não lê, não tem como você crescer. Pequenos problemas, dificuldades, só apontam para a glória de Deus. É interessante daquela passagem de Davi, quando ele vai matar o gigante. Era um gigante, irmão, 3 metros de altura. A história diz que a lança dele pesava 15 quilos. À frente dele ia o escudeiro. Pensa,
Lá vem um gigante com um escudo e na frente dele um escudeiro. O gigante estava com espada, lança. Quando Davi vai desafiar o gigante, que já estava desafiando o exército de Israel, quando ele vai, ele falou algo extraordinário: eu venci um urso, eu venci um leão. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos exércitos? A Bíblia nos dá uma sensação, uma direção de lutas gradativas. A luta que vem, ela é gradativa, porque a sua fé, ela tem que crescer. Fala assim: eu vou ter uma fé gigante. Fala assim: eu vou ter uma fé grande. Fala assim: eu vou ter, fala com força, eu terei uma fé extraordinária. Que maravilha! Então se prepare para passar por lutas extraordinárias, porque você quer ter fé. Agora, como é que você vai demonstrar a sua fé? Se não for através de uma necessidade. Porque a fé que Deus nos dá é para a gente crescer. Deus nunca dá uma fé para você retroceder. Ele nunca dá uma fé para você voltar. Você não começa grande na fé e encolhe, mas você começa pequeno, aí mata um leão. Vou colocar palavras minhas: mata um gatinho. Gatinho pode. Mata uma raposa. Está no tempo da Bíblia, não pode? Mata o gatinho. Mata a raposa, mata o leão, mata o urso, mata o gigante. Aí a Bíblia diz que Davi agora, ele criou uma escola, os matadores de gigante. Olha isso. Ele matou o gigante, mas agora os exércitos deles, o exército de Davi aprendeu a matar gigante, irmão. Ele saiu procurando o gigante. Eles iam para lutar com o gigante. Mas quem matou o gigante? Davi. Mas tinha mais gigante. A Bíblia diz que o gigante tinha mais 5 gigantes. Eram 5 gigantes. E agora o exército de Davi falou: bom, se Davi matou, nós fazemos parte do exército dele, então nós vamos matar tudo que é gigante. Quem está aqui comigo, irmão? Nós temos que compreender que a fé, ela é crescente. Ela é crescente. Agora veja, vamos voltar lá para a história. Jesus foi passando, e veio um homem, e usou uma palavra com Jesus extraordinária. Mateus, Marcos e Lucas relatam a história de Jairo. Só que Mateus diz assim: e chegando Jairo até Jesus, disse: Senhor, vem comigo. Olha isso, Mateus falando: Senhor, vem comigo, porque a minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor colocar as mãos, ela vai viver. Olha o que o Evangelho de Mateus fala: Senhor, a minha filha morreu, mas se o Senhor colocar as mãos, ela viverá. Só que Marcos já narra diferente. Marcos diz assim, que ele chega, Jairo, até Jesus e fala: Senhor, a minha filha está à beira da morte, ela está quase para morrer, mas se o Senhor for e colocar as mãos, ela viverá. Só que Lucas já relata diferente. Lucas já relata assim: e indo Jesus com Jairo, o povo veio e disse: não imole o mestre, não inquiete o mestre, porque a sua filha já morreu. Quando Jesus teve um encontro com Jairo, olha para cá, quando Jesus teve um encontro com Jairo, e Jairo em Marcos relata que Jairo chega: Jesus, vamos comigo, põe as tuas mãos sobre a minha filha, porque minha filha está extremamente doente. Só que nesse interregno, nesse espaço, aparece a mulher com fluxo de sangue, e Jesus deixa Jairo e se volta para a mulher, e Jesus sara a mulher. Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. E quando Jesus ele volta para Jairo, a filha acaba de morrer. Não sabemos o tempo que Jesus gastou com aquela mulher. Talvez o tempo da gente ler. Mas se foi mais tempo? E se foi meia hora? E se foi 1 hora? E se foram 2 horas que Jesus gastou com a mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha 12 anos que estava com aquela hemorragia. Presta atenção nisso. 12 anos que aquela mulher sofria. A criança tinha 12 anos, a filha de Jairo.
Jesus, ele cura aquela mulher. Jairo está observando. Jairo estava lá, Jairo já tinha feito o pedido, vamos comigo. Jesus indo, aparece a mulher. Agora Jesus cura. Irmão, Jesus, ele estava preparando, olha aqui para mim. Jesus estava preparando a fé de Jairo, vendo aquela mulher ser curada, para Jesus fazer o milagre da ressurreição na filha dele. Era um preparo. Aí Jairo ficou olhando, mas eu conheço aquela mulher, ela tem esse problema mesmo, ela é rica, ficou pobre, ela não sai de casa, ela não vai para lugar nenhum, eu conheço aquela mulher. Aí Jesus falou: minha filha, a tua fé te salvou. Eu creio que Jairo, que estava ali, Jairo começou a vibrar, Jairo ficou empolgado, e aí ele aparece, cura. Jesus, vamos lá, põe as mãos sobre a minha filha. Jesus vai. Quando Jesus está indo, vem a multidão. Só que Lucas já relata: não inquiete o mestre. Aqui vem o texto que nós lemos no início da mensagem, que Jesus falou assim: continue crendo. Jesus fala para Jairo: Jairo, não deixe que o medo te domine, continue crendo. Porque quando Jairo foi até Jesus, ele falou: põe as mãos sobre a minha filha, que ela vai ficar curada. Só que quando ele vai, e foi proposital essa demora que Jesus teve com a mulher, porque Jesus queria despertar algo em Jairo, algo extraordinário. Porque a Bíblia diz que Jairo, ele era príncipe da sinagoga. Jairo estava em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, Jesus curou o homem com a mão ressequida. Em Cafarnaum, Jesus repreendeu demônios. Em Cafarnaum, Jesus fez milagres de curas e libertações. Mas olha para mim, mas em Cafarnaum, Jesus, ele trouxe uma mensagem. E quando Jesus pregou, a Bíblia diz que os escribas, os fariseus, a multidão queria empurrar Jesus despenhadeiro abaixo. Em Cafarnaum, o povo queria matar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus passou entre eles. Jesus escapou entre eles. Agora olha para cá. 1.500 pessoas havia em Cafarnaum. Quantas pessoas? 1.500 habitantes. Jesus havia feito vários milagres. A cidade toda ouviu falar de Jesus. Os escribas, os fariseus ouviram falar de Jesus. E Jairo também ouviu falar de Jesus. Bem provável, penso eu, que um dos parentes de Jairo, a Bíblia não relata, foi curado. Só que agora o povo queria matar. E quem queria matar? Os religiosos da sinagoga. E Jairo era religioso da sinagoga. Ele era o principal. Ele era o que tinha a chave da sinagoga. Ele que organizava. Ele era administrador da sinagoga. Ele não era fariseu, ele não era escriba. Ele era uma espécie de príncipe. Ele organizava tudo, ele era o chefe, ele que mandava na sinagoga. Só que agora a filha dele está doente. Olha aqui. Ele viu o milagre com a mulher hemorrágica. Só que ele tinha uma vida social. Ele pertencia à nata de Cafarnaum. Ele tinha parentes. Ele tinha responsabilidades. Para ele ir até Jesus, é porque a filha estava terrivelmente enferma. Ele teve que romper com a religiosidade. Olha aqui. Ele teve que romper com a religiosidade. Ele teve que abandonar aquilo que as pessoas falavam sobre Jesus de maneira negativa. Ele teve que, bem provável, aqui sou eu pensando, um daqueles que tentou matar Jesus, talvez fosse Jairo. Só que quando Jairo tem problema em casa, ele lembra da cura, ele lembra da mulher com fluxo de sangue, ele vai até Jesus. Jesus estava fazendo com que Jairo se despisse de toda religiosidade. Jesus levou a fé de Jairo, que era rasa, para uma fé extraordinária. Aí quando vem as pessoas falando assim: olha, sua filha morreu, não incomode. Jesus fala essa frase tão linda: não tenha medo, continua crendo.
estava morta, mas continua crendo. Não tem mais fôlego de vida, mas continua crendo. Pastor, o que eu tenho a ver com Jairo? Tem tudo, irmão. Talvez você não compreendeu. Você entrou aqui com uma dificuldade, você entrou aqui com um problema, você entrou aqui com uma escassez, você entrou aqui de uma maneira. Eu vou te dizer nessa noite: não temas, não temas, não importa. Continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Se você continuar crendo, você vai sair daqui com um milagre na sua mão. Se você continuar crendo, você vai sair daqui nessa noite com um milagre na tua mão. Quem era Jairo? Jairo, ele teve que ser humilde para receber o milagre, porque Deus não trabalha no meio da soberba, da arrogância. Jairo teve que ver o poder de Deus, de Jesus. Jairo, ele se desvencilhou de toda a posição social. Ele teve que declarar a fé dele. Vamos lá. A minha filha está à beira da morte. Trouxeram a notícia: sua filha morreu, não incomode mais. Eu creio que ele diz: Senhor, a minha filha morreu, mas põe as mãos sobre ela, que ela vai viver. E Jesus vai. Quando chegam lá, havia os tocadores de flautas, havia os pessoal na celebração fúnebre, havia as mulheres chorando. Jesus falou: ela não está morta, ela apenas dorme. Riram de Jesus, riram de Jairo. Você é doido, andando com esse homem. Sua filha morreu, ele está te enganando. Quantas vezes você tem um sonho e as pessoas olham para você e falam assim: você é louco, isso nunca vai acontecer na sua vida, você está delirando. E você ouve aquela voz maligna e para de sonhar, para de avançar. Quantas vezes as pessoas que estão mais perto de você são aquelas que não querem que você avance, não querem que você prospere. Você está maluco, você está doido. Quem é você? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Coitado. Quantas vezes eu já ouvi isso? Coitado. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quantas vezes? Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu, segue a vida, vai enterrar a sua filha, acabou. Sabe o que me alegra, irmão? É que nós temos um Jesus que é tremendo e poderoso, que comanda o mogasai, reblai amousiai, que que conhece a nossa vida, que conhece a nossa expressão, que conhece as nossas palavras, que conhece o nosso ser. Nós temos um Jesus, e Jesus me manda dizer para você nessa noite: não tenha medo, continue crendo, continue avançando, continue indo, vai indo, porque a resposta já está chegando. A multidão não limitou a vida de Jairo. Deixa eu te dizer algo: o tempo não quer dizer nada para aquele que é o dono do tempo. O tempo não quer dizer nada. Jairo resolveu ver o invisível. A minha filha morreu, mas põe as mãos, é o que Mateus fala: põe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer que o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Eu vou afirmar para você com toda autoridade. Eu vou afirmar para você com toda autoridade
crendo naquele que me usa, crendo naquele que está comigo. Erga a tua mão direita. Nessa noite, o seu milagre, 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 ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu vou dar um minuto para você saltar dessa cadeira. Quem crê nisso, erga as tuas mãos para o céu. Quem crê nisso, comece a glorificar o nome do meu Deus. Comece a tributar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Vai provocando o seu milagre agora. Provoque o seu milagre agora. Eu creio no Deus dos milagres. Eu creio no Deus que abre porta. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus invisível. Eu creio no Deus que faz coisas impossíveis. Eu creio no Deus. Continua crendo, igreja. Continua crendo, pastor, mas não tem mais jeito, mas continua crendo. Olha, eu fiquei lá atrás na prova. Eu não sei o que vai acontecer, mas as inscrições vão prorrogar. Você vai ser chamado. Olha, mas não tem vaga, eu fiquei fora da vaga. Não tem problema, vai aumentar o número da vaga, mas você vai ser chamado. Pastor, eu comecei a fazer uma casa e não estou dando conta. Erga a sua mão direita. Você vai terminar. Você vai pagar a dívida. Você vai ter prazer de entrar naquela casa. Oh meu Deus, é pelo poder que é no nome de Jesus. É pelo poder que é no nome de Jesus. Continua crendo, igreja. Continua crendo. Oh, e vai camada gassa. Rebla massa magaço como de arabla sede ia babassa. Reblai que me aço como de ia bolova so. Reblai ramassa bagasse reblai. Xereblova so. Niamai homogia reblai ramassa magassa. Continua crendo, igreja. Continua. Você tem que sair daqui nessa noite. Nessa noite você tem que sair daqui. Continua crendo. Não importa a circunstância, não importa as notícias. Continua crendo. O salmista Davi, ele fala algo tremendo. Quando chegar até mim as más notícias, eu vou continuar. Quando chegar as más notícias, eu vou continuar crendo. Ele está dizendo que não vai ter más notícias. Está dizendo, quando o portador de má notícia chegar até mim e contar a má notícia, eu vou continuar crendo. Eu creio. Mas pastor, você está doido, irmão? Mas eu creio. Mas não tem mais jeito, mas eu creio. Mas acabou, mas eu creio. Mas foi embora, mas eu creio. Mas morreu, mas eu creio. Mas não tem jeito, mas eu creio. Mas passou o tempo, mas eu creio. Eu creio. As más notícias chegaram, eu creio. E ablacei que amassou como de a reblou assou como de assou. Fé é uma constância em crescimento. A fé, ela te posiciona em lugares seguros. Pode ser turbilhões, pode ser lutas, mas a fé sempre te guarda. Ela sempre te protege. Pastor, que fé é essa em Deus, irmão? Eu estou falando para crente, quem está aqui comigo? Eu estou falando para um povo que crê em Deus. A fé em Deus, ela sempre te coloca em lugares privilegiados. Onde muitos não chegam, você vai chegar. Onde muitos não chegam, você vai chegar. Onde muitos não entram, você vai entrar. Onde muitos não conseguem avançar, lá vai estar você. Quem está aqui comigo? Continua crendo. Eu quero orar por milagres, por todos. Mas antes de orar por milagres, eu quero orar por um grupo de pessoas que entrou aqui. Esse grupo que entrou, eles não têm certeza da salvação. Esse grupo que está aqui, eles não
entendem que sem Jesus não tem céu, não tem eternidade. Falaram que você pode morrer e na próxima vida você vai ser rei, vai ser escravo, vai ser um bom homem, vai ser uma má mulher. Falaram algumas religiões, como o jainismo, que quando você morre, você vira inseto, vira rato, vira gato, vira animal. Falaram em reencarnações futuras, até você alcançar o nirvana, alcançar um plano de luz superior. Tudo mentira maligna. Só tem uma vida, que é essa. Depois que nós morremos, teremos um encontro com Deus, uma sentença dele. Ou nós teremos um encontro com Jesus, ou nunca mais teremos outra oportunidade. Pastor, como é que eu faço para ter esse encontro com Jesus? Entregue a sua vida para Ele em vida. É muito simples. Jesus morreu para te comprar para Ele. A cruz te comprou para Ele. Só que você tem que aceitá-lo, porque Ele já te aceitou. Com os seus pecados, com as suas falhas, Ele já te aceitou. Agora resta você fazer a sua parte, aceitar Jesus. Mas Jesus me ama, óbvio. Claro, estou aqui como prova do amor dele, para te dizer que Ele te ama. Só que você tem que aceitá-lo, porque se você não aceitá-lo, se você não entregar a sua vida para Ele, nunca, irmão, com muito respeito, amigo, com muito respeito, irmão, você que está afastado dos caminhos dele, de Jesus, você nunca terá o encontro com Jesus. E a segunda vida, não tem. Sabe o que é pior? Que aqueles que pregam que tem, eles vão descobrir que não tem, em um momento que não terão mais oportunidade. Aqueles que dizem que tem, não terão uma segunda chance, porque o tempo é agora, em vida, de você entregar sua vida para Jesus. Assim, aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Deixa eu orar por você. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão bem alto. Você que quer apresentar sua vida para Jesus e fala: Jesus, eu creio em Ti. Você quer apresentar sua vida e fala: Jesus, eu aceito. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Agora é o momento. Nós vamos orar por milagres. Mas onde está essa pessoa que precisa voltar para Jesus? Tem alguém? Levanta a mão bem alto. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Não há, vou encerrar. Todos são crentes? Todos são salvos? Preparados para o arrebatamento? Quem está preparado para o arrebatamento, dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. É forte? Vamos orar por milagres? Eu quero chamar os pastores, presbíteros, missionários para subir aqui à frente. Yasmin, sobe aqui, minha filha, vem para cá. Vamos orar aqui em cima. Vamos orar por milagres. Algumas pessoas vão receber imposição de mãos e vão ouvir uma voz profética. Pode subir para cá. Uma voz profética. Outras pessoas na imposição de mãos não vão aguentar o peso da glória de Deus, vão cair. Fica tranquilo. Se cai, é Deus trabalhando. Não se preocupa. Pastor, mas eu fico constrangido. Esquece isso. Esquece. É Deus trabalhando na sua vida. O que importa é você sair daqui completamente tomado pela glória de Deus. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Vamos adorar com a canção? Enquanto os pastores se organizam aqui, vem para cá, fica aqui na frente.